Boa noite a todos, eu sou a doutora Mara Regina Loureiro, psicanalista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de personalidade borderline. Então, muitas pessoas pediram para que eu falasse sobre esse transtorno de personalidade. Eu já tinha falado um pouco sobre o transtorno de bipolaridade, e então hoje nós vamos focar no transtorno de personalidade borderline. Então, para entender, nós precisamos lembrar o que representa a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é um conjunto de características psicológicas que vão determinar como a gente age, como a gente fala, o que a gente sente, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, essa personalidade vai influenciar como vamos responder diante dos problemas, das situações de estresse, como nós lidamos com as situações da vida. Então, a nossa personalidade, para ser formada, ela sofre influência de religião, da nossa cultura, da educação que a gente recebe, dos valores que são passados para a gente. Então, essa formação da personalidade vai acontecendo de forma contínua e gradual. Então, sabendo disso, nós vamos dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade quando esse jeito da pessoa de reagir frente às situações da vida ou de interação com a pessoa, a personalidade dela traga sofrimento. Se o jeito de ser traz sofrimento para mim ou para as pessoas que convivem comigo, então eu começo a pensar na hipótese de um transtorno de personalidade. No caso, o transtorno borderline, ele também é chamado de transtorno de personalidade emocionalmente instável. Então o nome já fala, nós temos uma instabilidade emocional importante dentro desse transtorno. É um transtorno tanto quanto comum. Ele acomete aí 1 a 2% da população, sendo mais frequente nas mulheres. E o transtorno borderline, ele geralmente começa a se manifestar lá no final da adolescência, tanto que não é diagnosticado borderline enquanto a pessoa não faz os 18 anos. Por quê? Porque a personalidade ainda está sendo moldada, vai mudar bastante nessa época. Então, o diagnóstico deste transtorno, o correto é que ele seja aplicado pelo médico apenas depois dos 18 anos. Mas ele já traz alguns traços que começam lá na adolescência e no começo da vida toda. Então, o que se vê é que com o passar dos anos, quando as pessoas vão envelhecendo, eles vão ficando um pouco mais brando. Mas tem diminuição de número de internações ou tentativas de suicídios. Mas o ápice do transtorno é a fase do adulto ou do adulto jovem, como a gente diz. Então, ele está entre a neurose e a psicose. Então, ele não chega a ser um transtorno psicótico, mas ele tem traços que lembra alguns quadros do psicótico. E muitas vezes é confundido também o borderline com o transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar também é marcado por altas oscilações de humor, né? O que nós temos que entender? É que nesse transtorno, diferente de outros transtornos psiquiátricos, enquanto você tem o começo, tem uma evolução, tem uma remissão dos sintomas, ou às vezes tem cura, trata, fica bem, o transtorno de personalidade borderline, ele trata-se de um jeito da pessoa funcionar. Então, é o funcionamento da pessoa. Então, muitos especialistas vão dizer que não tem cura e nem reversão para quem tem esse transtorno. Mas o fato de não ter cura não quer dizer que não tenha controle. Ou que o portador deste transtorno borderline não possa melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, a causa provável dos transtornos do borderline depende de uma combinação de fatores, nunca uma única causa.
né? Então, são experiências traumáticas, seja que envolva abusos psicológicos, abusos sexuais, negligências familiares, bullying, separação dos pais, órfãos, né? São muito vulneráveis, o estresse ambiental. Então, todos esses fatores associados junto, além da genética, é que vão contribuir para o transtorno de borderline. Então, quais são esses sintomas? A pessoa que tem esse transtorno são pessoas que têm dificuldade extrema em tolerar abandono. Então, eles têm necessidade constante de nunca estar sozinho, de sempre estar junto com alguém, não toleram a pessoa não dar apoio a ele, né? Então, esse apoio social para eles é muito importante. Então, às vezes a pessoa nem foi rejeitada durante a vida, mas ele vem internamente com uma dor tremenda, como se houvesse uma rejeição. Então, pequenas rejeições vão acarretar grandes problemas nessa personalidade, né? Então, por exemplo, um casal, o marido viajou, isso já pode acontecer como para ele um abandono, né? Então ele vai discutir porque está traindo, porque é egoísta, só pensa nele e assim sucessivamente. Então vai quebrar as coisas, vai ser agressivo, né? Então esses transtornos e esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de administrar as emoções deles. Então é muito intenso para eles. Mas vamos aos nossos comerciais. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Voltamos ao nosso assunto, como nós estávamos falando, é confundido, né, os transtornos borderline com o bipolar. Então, quando o bipolar eu oscilo, fico alegre, depois eu fico triste. No borderline, isso é pico de segundos, né? Então, o paciente que tem o transtorno borderline, ele está fazendo alguma coisa e de repente não deu como ele queria, ele já começa a chorar, brigar, quebrar muitas vezes, né? E essas oscilações de humor vão incluir desde ataque de agressão, de choro, tanto com eles como com outros. Então, é muito comum alguns pacientes que já estão tratando com psiquiatra e vêm fazer a psicanálise, de nós olharmos, atendermos a pessoa em crise e, de repente, no outro dia, ela está muito bem, chega no consultório aqui maquiada, bonita, né? Então, essa mudança de humor é muito grande, né? Então, muitas vezes, eles têm sensação de falta de rumo, eles acabam mudando de emprego, eles mudam de casa, eles mudam de grupos de pessoas que eles saem, né? Eles são muito característicos desse transtorno borderline, a sensação de vazio crônico, tá? Mesmo quando está bem, é muito comum o portador de borderline, ele tem a sensação de vazio que parece que nunca vai embora, né? Tá sempre ali, ele sente vazio, ele tem alguma coisa que impede ele para que ele seja feliz. Então,
esse transtorno pode, as pessoas acometidas dele podem se tornar muito violento, né? Os portadores de borderline, eles têm pensamentos autodestrutivos. Então, eles se envolvem em sexo sem proteção, fazem uso de droga, gastos excessivos, né? É comum entre eles, gostam de jogos, fazem coisas que acabam prejudicando a saúde deles, e também o auto, né? O autoflagelo, se cortar, fazer, né? Coisas assim muito ruins. Então, quando eu trato, né, quando eu recebo o meu paciente que já está tratando com psiquiatra e vem fazer a psicanálise, eles sempre falam que quando eles se cortam, eles sentem um alívio, é como se eles estivessem colocando ali alguma coisa para liberar essa dor, né? Só que isso dura muito pouco. Então, a tentativa de suicídio no transtorno de borderline, eu tô tão triste, vou lá e acabo fazendo. Então, ele não quer tomar o remédio, tem sentimento de raivas, né? A cólera dele é muito grande do que qualquer outra pessoa sentiria num caso de não dar certo alguma coisa para ele. Se sentem desvalorizados, uma baixa estima muito grande, sentem-se vazios, né? E isso se dá porque muitas vezes ele tem uma dispersão, né, da vida, da realidade, ele não tem uma percepção de si mesmo, né? Então, eles alternam entre um amor incondicional e, ao mesmo tempo, eles se sentem rejeitados por aquela pessoa. Então, num curto espaço de tempo, muitas vezes, eles podem desenvolver uma apatia muito grande por uma pessoa. Mas se essa pessoa fizer algo que na cabeça dele foi uma sacanagem, não deveria ter acontecido, eles acabam tirando a pessoa do pedestal no mesmo momento e acabam até terminando o relacionamento, se eles estão tendo algum relacionamento. Então, eles estão sempre mudando de relacionamento em relacionamento, uma frequência muito rápida. É tudo muito intenso, mas como eles são intensos, ele vai terminar também. Então, algumas vezes eles criam situações idealizadas, sem que a pessoa que está no relacionamento com ele tenha ideia de que ele pensava daquele jeito. Então, ele trouxe na cabeça dele. Então, ele queria tanto aquilo, mas se não correspondeu àquilo que ele queria, o relacionamento já não vai servir mais para ele. Então, ele tem sensibilidade às pequenas rejeições, né? Mal eles terminam um relacionamento, eles já arrumam um relacionamento com outras pessoas. Então, os pacientes com transtorno de borderline, eles também têm sintomas psicóticos. Ou eles se sentem perseguidos, ou eles criam coisas que não existem. Muitas vezes eles envolvem pessoas, né? Denigrem, então eles acham que alguém está denegrindo a imagem deles e assim eles vão se transtornando. Então o tratamento precisa ser combinado. Eu preciso de medicação associada à terapia e a terapia vai ser o principal fator que vai fazendo as mudanças no paciente. Então, a medicação é muito necessária, então não podemos deixar de tratar com o psiquiatra, com a terapia e buscar, né, aliviar esse vazio crônico desses pacientes. Agradeço a todos pela audiência e encerramos aqui o nosso assunto. Namastê!